Ela não suportava silêncio. Desde sempre, preenchia cada espaço com algum ruído. Acordava com o rádio ligado, tomava banho ouvindo podcasts, saía na rua com fones nos ouvidos, dormia com a televisão em volume baixo. Silêncio a deixava inquieta, ansiosa, como se algo estivesse prestes a emergir e ela não quisesse saber o quê. No trabalho, mantinha-se ocupada o tempo todo. Reuniões, tarefas paralelas, mensagens respondidas em tempo recorde. Em casa, era um rodízio de séries, redes sociais e vídeos aleatórios. Estava sempre cercada de estímulos, mas no fundo sabia, não era sobre interesse real, era uma barreira, um escudo contra algo que insistia em chamar do outro lado. Ela só se deu conta disso de verdade num final de semana em que a internet caiu. Estava sozinha no sítio de uma amiga, rodeada por árvores longe da cidade. Sem Wi-Fi, sem sinal. Tentou ligar o rádio, mas a bateria acabou. Tentou colocar música no celular, mas ele estava em modo de economia. Tentou ligar a televisão, mas não pegava nada. E de repente lá estava, o silêncio. No início tentou disfarçar. Mexeu em papéis antigos, coçou a cabeça, arrumou a mochila, mas tudo terminou rápido demais. E então veio a inquietação, um aperto no estômago. A mente começou a tagarelar sem parar. Pensamentos soltos, cenas antigas, frases que ouviu e nunca esqueceu. Tudo vindo à tona de uma vez. Tentou lutar. Andava pela casa, batia portas, bufava. Mas não adiantava. O silêncio a seguia como sombra. Sentou-se na varanda, abraçada aos joelhos, olhando o céu escurecer. E ali, sem mais o que fazer, começou a ouvir. Não o som das árvores ou dos grilos, mas a voz dentro dela. Aquela que sempre abafou com música, com compromissos, com movimento. A voz dizia coisas que ela não queria encarar. Coisas sobre a solidão que fingia não sentir. Sobre o relacionamento que mantinha por medo de ficar sozinha, sobre as escolhas que fazia para agradar os outros, sobre a sensação constante de estar se afastando de si mesma. Chorou, não de tristeza, mas de encontro, como quem finalmente escuta uma verdade sufocada, como quem se encontra num espelho que evitou por muito tempo. Ficou ali, quieta, não tentou fugir. Apenas ouviu, e naquele silêncio, pela primeira vez, sentiu que algo começava a mudar. Depois daquela noite no sítio, algo ficou diferente. Voltou para a cidade, retomou a rotina, reconectou-se às redes, ligou o rádio assim que entrou no carro. Mas dentro dela havia um eco, um ruído sutil, quase imperceptível, mas constante. Como uma batida baixa vinda de um cômodo trancado. O silêncio que antes evitava agora a seguia. Mesmo no meio do barulho, havia um incômodo novo. A música já não distraía do mesmo jeito. As conversas pareciam forçadas. E aos poucos começou a perceber como preenchia tudo não por prazer, mas por medo. Começou a prestar atenção em como reagia quando o ambiente ficava quieto. Em como o corpo ficava tenso, em como surgia a vontade imediata de pegar o celular, de abrir um vídeo, de ocupar o vazio. E isso a assustou, não pelo silêncio em si, mas pela dependência que tinha do barulho. Começou a testar. 5 minutos sem fone no metrô, um café da manhã sem celular, um banho sem música, pequenos espaços de escuta. No começo, o desconforto era enorme, mas algo curioso acontecia. Nesses momentos, ouvia pensamentos que estavam soterrados há muito tempo. Eram perguntas. Por que estou tão cansada o tempo todo? Quando foi a última vez que fiz algo só por mim? O que estou adiando há meses? Não eram perguntas para serem respondidas de imediato. Eram convites. Convites para sentar consigo mesma e ouvir. Sem julgamento, sem distração. Certa noite, desligou tudo e deitou em silêncio. O quarto escuro, o ventilador girando lento, e ali, de olhos fechados, a voz voltou. Não era uma voz externa,
era interna, familiar. Era ela mesma, num tom que há anos não escutava. E essa voz dizia: você precisa parar de correr. O que você mais teme é exatamente o que mais precisa encarar. Começou a chorar. Não por tristeza, mas por reconhecimento. Era como se tivesse reencontrado uma parte sua que ficou para trás. Uma parte que sempre soube, mas nunca teve espaço para falar. Naquela madrugada, escreveu no caderno: não é o silêncio que me machuca, é o que ele revela, e ainda assim é exatamente isso que preciso ouvir. A partir daí, o barulho perdeu o mesmo poder. Não que ela tenha virado uma pessoa completamente zen, silenciosa, contemplativa. Ainda ouvia música, ainda via séries, mas agora fazia isso por gosto, não por fuga. E, cada vez que permitia o silêncio, uma camada a mais se desfazia. Descobria medos, desejos, verdades que ignorava. Mas, acima de tudo, descobria força. Porque naquele silêncio, ela encontrava a si mesma. E, no fim, era isso que sempre procurou. Com o tempo, ela começou a criar um novo ritual. Pelo menos uma vez por semana, ficava em silêncio absoluto por 1 hora inteira. Sem celular, sem música, sem conversas. Só ela e seus pensamentos. No início, a mente resistia. Queria resolver problemas, criar listas, planejar. Mas aos poucos essa hora virou um santuário. Único lugar onde ninguém pedia nada e onde tudo finalmente se revelava. Foi nesse silêncio constante que ela começou a se perceber com mais nitidez. Reparou como seu corpo falava sem palavras. O peso nos ombros após certas conversas. A respiração leve quando estava sozinha no parque. A tensão nos punhos ao responder e-mails com os quais não se importava. Nada disso era novo. Mas só agora ela ouvia. Começou a questionar pequenas coisas. Por que dizia sim quando queria dizer não? Por que mantinha uma amizade que só a drenava? Por que se obrigava a manter uma rotina que a esvaziava? As respostas não vinham prontas, mas vinham verdadeiras. Ela não era fraca, só estava cansada de fingir que não sentia. E o silêncio, ao invés de ser um espelho cruel, virou uma companhia honesta. Um lugar onde ela podia ser inteira, sem performance. Foi num desses momentos silenciosos que lembrou de uma memória antiga. Ela, aos 8 anos, escondida no quintal, escrevendo num caderno azul com capa de estrelas. Escrevia histórias, perguntas, frases soltas. Na época já gostava do silêncio, mas ao longo da vida foi ensinada que ele era perigoso, que ele revelava vulnerabilidades, que ele era solidão. Mas agora ela sabia. O silêncio não era ausência, era presença, não que tudo estivesse resolvido. Ainda havia dúvidas, ainda havia ruídos, mas ela tinha uma nova bússola. E essa bússola não vinha de fora, vinha do fundo, vinha da escuta. Aos poucos, começou a fazer escolhas diferentes. Pediu uma pausa no trabalho. Cortou laços que a prendiam por culpa. Parou de justificar cada decisão. Começou a confiar. Foi chamada de estranha, de radical, de distante. Mas pela primeira vez, isso não doeu. Porque ela sabia. Quem vive com verdade inevitavelmente incomoda quem ainda se esconde no barulho. Num domingo à tarde, caminhando sem rumo, passou por uma criança sentada na calçada, desenhando em silêncio absoluto. Ninguém por perto. Nenhum som. Apenas ela, concentrada no que fazia. E ali, naquele instante simples, ela reconheceu tudo o que vinha buscando. Presença, paz e uma escuta profunda de si. Sorriu e pensou: a verdade não grita. Ela sussurra e só escuta quem para de fugir. Os dias passaram e ela já não fugia mais, nem do silêncio, nem de si. O que antes era insuportável. Sentar sozinha, não ter distrações, ouvir o barulho do próprio coração, agora era um espaço sagrado, um refúgio, um retorno.
Não, que tudo tivesse se tornado fácil. A vida continuava cheia de tarefas, de desafios, de vozes tentando ditar o caminho. Mas ela aprendeu a pausar. E principalmente a perguntar antes de agir: isso é o que eu quero ou o que esperam de mim? Essa pergunta simples, feita no silêncio, guiava quase tudo agora. Aprendeu a dizer não, sem medo de parecer ingrata. A recusar convites sem precisar se justificar. A demorar para responder, porque nem toda a urgência do mundo era também sua. Isso a libertou, redescobriu prazeres esquecidos, ler devagar, cozinhar ouvindo apenas os sons da panela e do próprio riso, dormir sem telas, escrever por prazer, não por resultado, estar com alguém sem precisar falar o tempo todo, estar com ela mesma, e isso bastar. Um dia, alguém perguntou o que tinha acontecido. Você está mais leve, mais segura. Ela sorriu e respondeu: eu parei de fugir do que mais precisava ouvir. E o que ela mais precisava ouvir não eram respostas prontas, nem conselhos alheios. Era a própria voz, aquela que sempre esteve ali, sussurrando por baixo da pressa, dos ruídos, das cobranças. Ela começou a partilhar isso, não como quem ensina, mas como quem testemunha. Contava para amigas que também viviam correndo. Falava com colegas que se afogavam em tarefas. Não dizia para silenciar o mundo, mas para, ao menos uma vez por dia, silenciar por dentro. Porque às vezes, tudo que falta é parar, respirar e se escutar. Certa noite, deitou na rede do quintal, sozinha, com o céu estrelado por cima. Sentiu uma paz profunda, uma presença inteira. Nada estava resolvido, mas tudo fazia sentido, porque agora ela sabia. Não era o mundo que precisava mudar, era ela que precisava se ouvir. E ali, com o coração calmo, o corpo solto e o silêncio ao redor, ela ouviu mais uma vez: você não está sozinha, está consigo, e é aí que começa tudo.